Então, o principal erro que um estudante de mestrado ele pode cometer é não fazer isso da maneira mais adequada. Tem mestrando que já fez 3 versões do projeto de pesquisa. Depois da 4ª tentativa, o Comitê de Ética retornou mais uma vez com a seguinte mensagem: essa tramitação, ela será encerrada. Então, se você fizer isso, quando chegar a sua banca de qualificação, infelizmente você será reprovado. Ninguém é reprovado porque não tem potencial, porque não é capaz. Na verdade, isso acontece porque são cometidos alguns erros que são evitáveis. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Mestrado Memorável. Eu sou Paulo César e estarei com vocês aqui nesse primeiro episódio para falarmos sobre os principais erros que são cometidos durante o mestrado. Então, se você foi aprovado no mestrado, está começando essa nova experiência, esse episódio é absolutamente para você. Nós vamos conversar sobre alguns erros que são cometidos durante essa jornada acadêmica, que é repleta aí de desafios, de novas aprendizagens, de novos conhecimentos e que vai precisar aí de muita, mas muita atenção sua para alguns pontos que você não poderá deixar de fora. E olha, eu já vi isso de perto, tá? Erros que foram cometidos. Tanto eu cometi alguns erros durante o mestrado, como todos os mestrandos vão acabar cometendo um erro ou outro em níveis muito diferentes, mas é muito importante que você leve aí em consideração tudo aquilo que você pode antecipar. E uma história que eu vi de perto foi de uma aluna que já estava mais próximo aí ao período de qualificação. Período de qualificação é uma etapa do mestrado em que o estudante ele vai ser avaliado por uma banca. É reunida toda uma banca, professores externos, professores internos, o próprio orientador. E nesse processo, você vai apresentar o seu projeto de pesquisa. Você vai apresentar tudo o que foi construído até aquele momento. E teve uma aluna do mestrado que ela já estava perto desse prazo final de qualificação, só que ela não conseguiu nem agendar a apresentação dela. Ela não conseguiu nem agendar a qualificação. Por quê? Porque o orientador ele não permitiu. Quando o orientador teve acesso ao texto dela, ao projeto de pesquisa que ela tinha escrito, ele não aceitou. Ele não aceitou por quê? Porque aquela apresentação ela ainda não tinha as características suficientes para passar por uma banca, por uma arguição e uma reprovação iminente. É claro que ele não aceitou nesse momento. E olha, quando ela chegou até mim, me enviou o projeto de pesquisa, eu entendi o porquê que o orientador, infelizmente, não aceitou que o projeto fosse submetido para a banca. Por quê? Porque, primeiro, o projeto não tinha nada a ver com a linha de pesquisa. Começando por aí, o processo já estava desalinhado. Se o próprio projeto ele não está alinhado ao tema das linhas de pesquisa, aos macroprojetos, existe uma grande chance que, de fato, ele não esteja de acordo com aquilo que é esperado. Mas não era só isso. Os objetivos que ela tinha descrito não tinha nada a ver com a metodologia, com o percurso metodológico que ela desenhou. Os objetivos apontavam para um lado e o percurso metodológico ele ia para outro. Outro ponto. Ainda nesse percurso metodológico, ela não conseguiu explicar exatamente como seriam esses instrumentos de pesquisa. Ela não conseguiu explicar de forma clara como que a pesquisa iria acontecer na vida real. O referencial teórico não tinha nenhum teórico. Tinham alguns textos retirados de blog, de sites da internet, alguns autores que nós não entendemos exatamente qual a procedência, porque nem estavam na referência, ou seja, era um bolo de problemas que estava ali diante de nós. E é por isso que nosso episódio de hoje, o primeiro episódio aqui do podcast, é focado nos principais erros que você deve evitar. Então, eu vou trazer aqui 10 erros que você deve fugir
para que o seu mestrado não vire uma tragédia, não vire um caos. Porque eu quero que o seu mestrado seja o quê? Exatamente, seja memorável. E aproveitando, me fala aí de onde que você está falando, comenta para mim em qual instituto federal ou universidade você foi aprovado, onde que você está começando aí a sua experiência enquanto mestrando. Vou ficar super feliz de saber que você está aqui comigo acompanhando o nosso conteúdo, tá bom? E aí, quando eu falo dessa aluna do mestrado que estava com esse problema, a qualificação com prazo já estourando, o projeto de pesquisa que precisava de uma grande reformulação, ainda tinha outros problemas. Um dos problemas tinha a ver com o produto educacional, porque em um programa de mestrado profissional, o produto educacional é um requisito obrigatório. É necessário elaborar um produto educacional. Só que o projeto de pesquisa dela ia numa direção e o produto educacional, ele ia noutro. Então, toda a pesquisa levava alguns conceitos, algumas experiências, mas o produto solucionava outra questão, solucionava outra problemática. Ou seja, esse projeto de pesquisa em uma banca de qualificação, ele seria absolutamente reprovado. E é por isso que é compreensível que o orientador tenha pedido uma reformulação basicamente completa. E eu lembro que ela ficou bastante frustrada e a frustração tinha muito a ver com todo o esforço que ela tinha colocado naquela escrita até ali. Foram noites mal dormidas. Teve que alinhar toda essa demanda com aquilo que ela já vinha produzido, vinha lido, com todo o esforço que ela acreditava ter colocado e que não havia sido o quê? Reconhecido. Ela sentia que o reconhecimento de tudo que ela tinha caminhado até ali não tinha valido a pena. Só que, na verdade, o projeto de pesquisa, apesar do esforço, apesar da boa vontade, apesar do interesse, infelizmente, ele não estava adequado cientificamente. Não estava adequado para aquilo que é esperado de um rigor acadêmico de mestrado que vai titular uma pessoa que será denominada mestre, mestra naquela área. E é por isso que todos os erros que eu vou apontar aqui hoje, eles precisam ser levados em consideração por você, principalmente se você quer ser tanto aprovado no comitê de ética e, claro, principalmente na sua defesa de qualificação. Combinado? E esse tipo de situação, gente, ele é mais comum do que parece, tá? Por quê? Eu falo com muita gente que passa por isso. São desafios que têm a ver com o planejamento, desafios com a organização, desafios com outras demandas que fazem parte aí do mestrado. Eu sei que você não está aí 100% disponível apenas para viver essa experiência do mestrado. Afinal, quem dera, né? Nós não precisássemos lidar com várias demandas ao mesmo tempo que acabam sendo impostas aí para nós. Só que, quando você começa a se preparar, quando você começa a planejar, organizar-se e ter uma noção de tudo que vem pela frente e também da ordem das prioridades, isso certamente vai facilitar aí a sua execução do projeto de pesquisa e lidar também com as disciplinas. E esse tipo de situação, ele pode ser resolvido principalmente quando você tem noção do que você vai produzir e de como vai planejar essa execução ao longo aí do tempo, tá bom? E eu vou listar nesse episódio os 10 erros que sabotam os projetos de pesquisa e que podem acabar comprometendo aí tanto a sua aprovação na qualificação, como também o desenvolvimento do seu mestrado. E se você está pensando aí na sua temática de pesquisa, já pensando como que você vai viver toda essa experiência durante o mestrado, fica comigo até o final, porque esses 10 erros foram muito bem selecionados, não são os únicos, mas são alguns para você dar os pontapés iniciais, tá bom? E olha, desses 10 erros que eu vou começar a te contar agora, o último vai tratar sobre inteligência artificial. Então, se você já está pensando em falar aí sobre inteligência artificial, fica ligado, porque nós vamos falar também de como que você pode
utilizar a inteligência artificial, o que é que eu penso sobre isso, o que é que os orientadores, as instituições estão pensando sobre isso e como que você vai poder aí se organizar nesse processo e, claro, não cometer os principais erros que são cometidos, tá bom? Vamos lá para o primeiro erro? Olha, o primeiro erro que é super cometido durante o mestrado é começar pelo tema de pesquisa sem ter um problema definido. Sim, esse primeiro momento durante o mestrado, você vai precisar definir temas de pesquisa, porque você vai ter uma pesquisa sobre um assunto, uma pesquisa sobre um conteúdo, uma pesquisa sobre alguma área de interesse. E sim, muito provavelmente você vai poder fazer aí uma conexão entre a sua área de graduação, assim como também com as linhas de pesquisa do programa. Então, o principal erro que um mestrando pode cometer é exatamente escolher um tema bonito, um tema aparentemente interessante. Sim, não basta um tema de pesquisa ser interessante, não basta ele ser legal, ser divertido, estar em alta, ser contemporâneo. Na verdade, a escolha do tema é até mesmo secundária a um outro processo. O problema de pesquisa. O que seria esse problema de pesquisa? O problema de pesquisa é uma questão, é um problema, é uma interrogação que você tem sobre algum assunto. Vamos imaginar que você está analisando o contexto do ambiente onde você trabalha, o contexto de algum local que você está avaliando, que você está analisando. E aí você começa a identificar que algumas relações, alguns critérios, alguns aspectos não estão adequados. Ou então você percebe que existe uma lacuna, ou seja, um espaço em branco em algo que poderia ter uma resposta que facilitaria a vida de muita gente. O problema de pesquisa é uma questão que vai nortear, basicamente, todo o seu mestrado. E é por isso que eu trouxe isso aqui já como o primeiro erro que você deve evitar. Não começar pelo problema de pesquisa é você começar a andar, a pesquisar, a produzir e depois ter que voltar. Você vai acabar redefinindo tudo o que você fez porque não tem um problema a ser solucionado. O seu problema de pesquisa, ele precisa ter uma questão. E essa grande questão, ela precisa ser muito bem escrita. Ela precisa ser muito bem delimitada. Ela precisa ter uma estrutura correta. O problema de pesquisa não é uma afirmação. O problema de pesquisa é uma pergunta. E eu sei que eu estou falando isso para você que talvez ainda nem tenha começado as suas aulas ou que talvez esteja muito no começo. Mas eu já estou trazendo isso aqui para você, para que você já possa começar a pensar, já possa começar a olhar o contexto, possa começar a pensar o ambiente de uma outra forma, com um olhar mais analítico, de um olhar um pouco mais criterioso, buscando entender questionamentos, buscando entender o que pode vir a ser um problema que a sua pesquisa irá investigar, analisar e buscar entender como solucionar. Claro, nós vamos entender isso mais à frente, em outras aulas, ou até mesmo outro episódio aqui do Mestrado Memorável, mas o mais importante é que você esteja ciente. Todos os erros que eu vou trazer aqui para você têm como principal objetivo você entender aquilo que virá pela frente. É trazer à tona aqui para você alguns pontos que te deixem um pouco mais conscientes. E aí, claro, você vai antecipando alguns processos sem precisar se arrepender depois. Olha, o segundo erro, tá? Esse primeiro é não ter um problema de pesquisa, mas já eu vou dar algumas soluções para isso também. Mas o segundo erro é você buscar escrever o seu projeto de pesquisa sem entender a estrutura de um projeto de pesquisa. Olha, se você vai começar um trabalho acadêmico em que você será avaliado para isso, você vai passar por uma banca de qualificação, você vai passar por uma arguição. Como que você não vai atender a uma estrutura exatamente como é esperada?
É importante que isso aconteça, e é muito comum que isso não aconteça na vida real. O projeto de pesquisa ele é feito muito inadequadamente, com a estrutura errada ou com a estrutura inadequada para aquilo que se propõe. Tudo fora de ordem, uma coisa que não tem comunicação com outra, um tópico que está colocado de uma maneira totalmente inapropriada. E eu estou trazendo isso aqui para você, para que você entenda que a estrutura do projeto de pesquisa e cada uma das partes tem uma função. Cada parte do seu projeto de pesquisa, ela tem uma necessidade teórica, uma necessidade científica, uma necessidade de embasamento. E tudo isso precisa ser realizado em uma ordem em que tudo possa fazer sentido, que tudo tenha uma conexão. O que eu mais vejo na escrita dos projetos de pesquisa é uma colcha de retalhos, é uma mistura, é um copia e cola de vários outros trabalhos, de livros, de outras referências, e que no final das contas a pessoa começou falando sobre uma temática, no parágrafo depois já está falando de uma lei que tem a ver com outro assunto, depois está falando de um outro processo histórico que não tem nada a ver com aquilo que foi elencado no começo. É um objetivo geral que não tem relação com o método, que não leva ao produto educacional. E agora, o que eu quero que você entenda é que a estrutura do projeto de pesquisa, ela precisa ser compreendida já nesse primeiro semestre do mestrado. Isso para não correr o risco de você escrever e depois precisar refazer tudo. Eu não quero que você refaça tudo, porque dá um trabalho, dá um desânimo. Da frustração enorme ter que fazer um trabalho que você se dedicou. E tem mestrando que já fez 3 versões do projeto de pesquisa e o orientador não aceitou porque estava totalmente fora daquilo que foi combinado com relação à fundamentação teórica e com a metodologia. E olha, essa questão de referencial teórico pega muito, mas muito mesmo. E é por isso que eu quero que você fique até o final desse episódio, porque eu vou falar um pouco sobre o erro que envolve a escrita do referencial teórico, tá bom? O terceiro erro tem a ver com tentar dar conta de tudo e não finalizar nada. Às vezes, acontece do mestrando começar com muita empolgação, com muito entusiasmo. Eu estou muito orgulhoso de você por ter sido aprovado no mestrado. Mas olha, agora que você foi aprovado, agora que você vai começar uma nova fase, uma nova etapa, será muito importante que você saiba elencar quais serão as suas prioridades. Eu sei que você nem sabe ainda quais serão as demandas do mestrado aí ao longo do próximo ano, mas eu já quero que você esteja atento que sim, você vai precisar elencar prioridades. Você não vai dar conta de tudo. Você não vai dar conta de tudo. E se você se propor dar conta de tudo e um pouco mais, algo vai ficar devendo. Eu tenho um aluno que ele começou escrevendo o projeto de pesquisa muito bem. Só que alguns meses se passaram e ele começou a fazer parte de vários grupos de pesquisa, começou a tentar publicar vários artigos, começou a fazer tudo que as disciplinas pediam, que sim, você precisa atender, né, o que as disciplinas vão solicitar. Seja uma resenha acadêmica, seja um ensaio acadêmico, seja um artigo, tudo bem. Só que ele começou a se colocar tanta demanda para além daquilo que estava sendo exigido no mestrado, que chegou o final do primeiro ano e o projeto de pesquisa estava absolutamente defasado. A qualificação estava se aproximando, existia um prazo para você defender o seu exame de qualificação. Normalmente é de 12 a 14 meses do início do mestrado. Então, se você não avançar com seu projeto de pesquisa, se você sempre espera pelo seu orientador, pela definição do orientador, você sempre espera que alguém te pergunte, você sempre espera que alguém te empurre para a escrita do projeto de pesquisa, é muito provável que fique de lado. E a pior coisa que pode acontecer, o erro que você não pode deixar acontecer de forma nenhuma, é
deixar o seu projeto de pesquisa guardado na gaveta por várias semanas, por vários meses. Isso vai ser cobrado em algum momento. E se você tentar fazer isso de qualquer maneira, de uma maneira muito rápida, muito acelerada, vai dar errado. O rigor acadêmico é comprometido. O seu texto não vai ficar bom. Não vai ficar legível, não vai ficar coerente, não vai ficar coeso. Não terá respaldo acadêmico. E tudo isso será exigido de você nessa etapa do mestrado. É importante que você esteja muito atento com relação a isso, tá bom? Outro erro muito comum é desconhecer a linha de pesquisa do mestrado. Olha, se você está no mestrado, você precisa entender quais são as linhas de pesquisa que você vai precisar atender. Já no processo seletivo, você precisou escolher qual é a linha de pesquisa que você vai se submeter. Então, você que já foi aprovado, você já está em uma linha de pesquisa. Você já está precisando se adequar a esta linha. E cada linha de pesquisa do mestrado, ela tem alguns macroprojetos de pesquisa. É como se fossem sublinhas, são áreas dentro da linha. Na linha de pesquisa do ProfEPT, cada uma tem 3 macroprojetos. Por exemplo, a linha de pesquisa de práticas educativas na educação profissional e tecnológica tem um macroprojeto de propostas metodológicas e recursos didáticos em espaços formais e não formais, inclusão e diversidade, que é o outro macroprojeto, tem um macroprojeto de práticas educativas no currículo integrado. Já a linha de organização e memórias de espaços pedagógicos, nós vamos ter a história e memória no contexto da EPT. O outro macroprojeto, organização do currículo integrado na EPT, e outro macroprojeto que trata aí sobre a organização de espaços pedagógicos na EPT. E cada macroprojeto, ele tem uma explicação, tem uma descrição. Então já vou deixar disponível aqui no QR Code para você começar a entender sobre as linhas de pesquisa e os macroprojetos. E aí nós teremos uma aula para explicar exatamente sobre cada um e quais são as possibilidades que você terá na escolha do seu tema de pesquisa, tá bom? Então agora vamos para o 5º erro que você não pode cometer de maneira nenhuma. Porque se você cometer, é muito provável que a sua banca de qualificação traga como resultado a sua reprovação. Por quê? O 5º erro é ignorar a revisão de literatura antes de escolher o seu tema de pesquisa, o seu problema de pesquisa, a sua delimitação do estudo. Paulo, eu acabei de entrar no mestrado. Eu não sei exatamente o que é a revisão de literatura. Olha, de maneira bem simples, nós vamos aprofundar em outras aulas entendendo exatamente o passo a passo. Mas eu já quero que você saiba que a revisão de literatura vai te permitir fazer toda uma visão geral de outros trabalhos, de artigos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, livro, revistas acadêmicas, periódicos acadêmicos. Tudo isso vai ser muito importante para a sua escolha do tema. Por quê? À medida que você escolhe o seu tema de pesquisa, isso precisa estar embasado em uma justificativa. É preciso que o seu tema ele tenha um motivo, ele tenha um porquê de existir. Lembra que eu falei agora há pouco que a escolha do problema de pesquisa é extremamente importante? Que a escolha do problema de pesquisa vai definir todo o seu trabalho durante o mestrado, toda a sua pesquisa? Pois é, quando nós falamos de um projeto de pesquisa, nós estamos falando de um planejamento de uma pesquisa que ainda vai acontecer. E nesse momento, para que nós consigamos entender sobre o que trata o tema, quais são os autores que abordam determinados conceitos, quais foram as pesquisas que já foram realizadas sobre esse tema, é esse erro que eu não queria que você cometesse. Antes de você escolher o seu problema, de escolher o seu tema de pesquisa, você precisa entender, basicamente, o que é que está sendo estudado sobre esse assunto. Pensa em um assunto aí.
Talvez você queira estudar sobre inclusão na educação profissional e tecnológica, e aí a inclusão entra vários aspectos, né, que podem ser abordados, várias deficiências, várias questões que podem ser abordadas. Pode ser uma inclusão digital, mas também pode ser uma inclusão de pessoas com deficiência intelectual ou pessoas com transtorno do espectro autista. Ou talvez você vá buscar aí elementos da história e da memória de um determinado campus de um instituto federal. O importante é que você busque entender o que é que já foi pesquisado sobre isso em outros momentos. O que é que já foi pesquisado sobre isso? O que é que se pode aprender com as outras pesquisas? Para que caminho elas foram direcionadas? Talvez você sinta um certo frio na barriga nesse primeiro momento, principalmente quando você imagina que tudo que você está pensando já existe pesquisa. Sim, e que bom que já existem pesquisas sobre o que você está pensando ou vai começar a pensar em pesquisar. Isso significa que é um trabalho que tem algum respaldo, que tem alguma importância, que se justifica. Porque é a partir desses outros trabalhos que você vai ter uma noção do que é que ainda não foi pesquisado, quais foram as lacunas dessa pesquisa. Tudo isso faz parte desde o começo. Muitos pensam que a revisão de literatura é algo que deve ser feita lá para o meio do mestrado. Não, isso deve ser feito desde a primeira semana de aula. Porque é a partir disso que você já vai começar a selecionar aquilo que faz sentido você pesquisar e aquilo que não faz sentido pesquisar. É nesse momento que você vai entender se você vai para uma direção, se você vai para uma outra, se você vai pesquisar sobre os estudantes, se você vai pesquisar sobre os professores, se você vai pesquisar sobre os gestores, em qual local, em qual campus, com quais instrumentos, quais foram os resultados que outras pesquisas já alcançaram nesse processo. Então você entende que ao longo de todo esse processo, nós vamos entendendo cada vez mais o que pode ser feito. Combinado? Então vamos lá. Olha, não podemos ignorar, né, o que é que nós já vimos aqui até agora. O que é que nós já vimos até agora? Primeiro, você não deve começar pelo tema limpo e da maneira que vem, de forma simplista, superficial. Não, pode até ser um pontapé inicial para você entender mais ou menos para onde você vai. Mas o principal passo é você encontrar um problema de pesquisa. Isso, inclusive, é encontrado por meio da revisão de literatura, que eu acabei de comentar com você, tá? Outro ponto. Escrever o projeto de pesquisa sem entender a estrutura é um erro gigantesco e que toma muito tempo depois. Tentar dar conta de tudo e não dar conta de nada. O projeto de pesquisa fica meia boca, as disciplinas cheias de atrasos, o seu trabalho e a sua vida pessoal um completo caos. Você se esforça, tenta dar conta de tudo e tem aquela sensação que infelizmente não rendeu nada. Quarto erro foi desconhecer a linha de pesquisa, os macroprojetos. Eu já deixei o QR Code aqui para você baixar, para você acessar o site e já começar a entender uma familiaridade, né, com essas temáticas. E o quinto erro foi ignorar a revisão de literatura. Olha aí, não podemos ignorar isso de maneira nenhuma, se você de fato quer um mestrado memorável, tá bom? E por falar em mestrado memorável, olha aqui um comentário que eu recebi da Fátima Aragão. Ela comentou assim: ontem na live do Bora Aprender, agradeci a Deus por fazer parte do ProfPT, do Colégio Pedro II, uma oportunidade ímpar. Tantas pessoas ainda na luta pela vaga, né? Ela comentando aí, porque ela participou aí do último processo vendo, né, de fora, porque ela foi aprovada no processo anterior.
Agradeço a ti, professor Paulo, pois quando a corda aperta é pra ti que recorro. Simbora, como dizia minha saudosa mãe, é pra frente que se anda. Fátima, um grande abraço pra você. Você é uma excelente aluna, tá? Do Mestrado Memorável. Super esforçada, dedicada, sempre ligada aí nos erros que não deve cometer, sempre acompanhando as nossas aulas. Um abração pra você, viu? E outra mensagem que eu recebi foi da Vitória Régia, lá de Rondônia, que também terminou o mestrado. Ela falou, passando para compartilhar, que hoje foi minha banca de defesa da dissertação e fui aprovada. Estou muito feliz por essa etapa vencida e o canal Bora Aprender é parte dessa vitória. Muito obrigado pelas aulas e apoio. Vitória, um grande abraço para você. Fiquei muito feliz com a sua defesa final aí em Rondônia. Certamente vem muitas coisas boas pra você aí pela frente, quem sabe aí um doutorado, mas dá um respiro que eu sei que você trabalhou bastante aí nos últimos meses no mestrado. E outro erro que acaba cometendo muitos estudantes que estão no mestrado é deixar para pensar na metodologia apenas em outro momento, depois do segundo semestre, quando estiver mais perto da qualificação. Olha, depois que você começa a pensar no seu problema de pesquisa, no seu tema sendo cada vez mais delimitado, você já precisa começar a pensar nos participantes da sua pesquisa. Você já precisa começar a pensar no local onde você fará. Quais são os instrumentos de coleta de dados que você vai utilizar? Se será mais adequado a entrevista? Se será mais adequado utilizar questionário? Se será mais adequado fazer uma observação participante, onde você irá fazendo os registros lá no seu bloco de notas? Tudo isso precisa começar a ser amadurecido durante esse primeiro ano do mestrado. Mas à medida que você começa a pensar nisso com antecedência, você já começa a formatar cada vez melhor o próprio passo a passo que você vai desenvolver ao longo do seu trabalho. A metodologia, o percurso metodológico, a trilha metodológica, como alguns chamam, ela não é apenas um aspecto formal, não deve ser apenas um aspecto burocrático. É importante que você entenda que o percurso metodológico é o passo a passo que você vai percorrer na sua pesquisa. Onde começa, o que você fará, qual é o próximo passo, para onde você irá depois, o que é que você vai analisar, como que você vai analisar, e tudo isso é extremamente importante, tá? Ao longo aí desse processo. E ainda nesse processo de metodologia, de como que você vai conduzir a sua pesquisa, você vai acabar tendo aí todo um processo, todo um protocolo chamado de Comitê de Ética em Pesquisa. Esse Comitê de Ética em Pesquisa, ele é um comitê, como o próprio nome diz, que vai avaliar se a sua pesquisa oferece riscos éticos aos participantes. Olha, toda pesquisa, ela tem riscos. Paulo, mas eu não vou fazer nenhuma pesquisa na área da saúde. Eu não vou fazer nenhuma pesquisa que vá comprometer a integridade dos estudantes. Olha, todas as pesquisas que envolvem seres humanos, elas estão incorrendo em riscos éticos. Por mais que os riscos não sejam tão aparentes, ou por mais que os riscos não sejam tão evidentes, é muito provável que as suas perguntas do questionário, que as suas perguntas das entrevistas, elas possam ser constrangedoras. Talvez elas sejam cansativas. O cansaço, o constrangimento, o risco da quebra de anonimato, da quebra de sigilo, tudo isso são riscos éticos que você está colocando o seu participante para sofrer. Olha aí, você colocando o participante para sofrer, né? Mas, olha, se você vai fazer uma pesquisa e essa pesquisa tem riscos éticos, é papel seu enquanto pesquisador. Olha aí, você agora é pesquisador, né? Você que está no mestrado, você vai assumir um papel e uma responsabilidade em que você vai precisar se colocar no lugar do seu participante. Você vai precisar assumir medidas minimizadoras ou medidas mitigadoras, como alguns chamam. São as medidas que você vai adotar para minimizar ao máximo os riscos que o seu participante poderá acabar sofrendo. Por exemplo, aí tem vários exemplos, lá no nosso curso do Mestrado Memorável, tem listas e listas tanto de riscos como também de
medidas minimizadoras, além de vários outros detalhes que serão exigidos aí no comitê de ética, tá bom? Olha, e falando em mestrado memorável, eu sei que muitos já estão curiosos aí para saber quando que começam as matrículas do nosso curso. O curso do mestrado memorável é um curso voltado para quem foi aprovado no mestrado e está aí começando essa nova jornada na vida, né? Essa nova trajetória acadêmica. Assim como muitos desafios começam a surgir, como esses erros, né, que você deve evitar, muitos outros também vão acontecer. E é importante que você esteja cada vez mais preparado, cada vez mais seguro, tendo as fontes de onde consultar, como resolver, o que resolver, como fazer, qual a estrutura correta, o que é que você não deve fazer, como escrever, como organizar os parágrafos do seu texto. Tudo isso é importante para que a sua aprovação no exame de qualificação seja como você espera. E aí, o nosso curso do mestrado memorável, tá? Ele ainda não começou. Nós estamos ainda num processo de aquecimento aí dos novos alunos que foram aprovados no mestrado em Educação Profissional e Tecnológica e também alguns outros mestrados que são dessa mesma área temática, como o mestrado em Educação Tecnológica, o MPET. Nesse início de mestrado, é muito importante que você comece a entender o funcionamento do curso do seu mestrado, que você tenha efetivado aí a sua matrícula, que você já esteja conhecendo os seus professores, entendendo o que é que vai ser exigido de você. É por isso que eu já não queria abrir a matrícula em abril, porque eu preciso que você entenda a lógica de tudo, que você entenda como é que as coisas vão funcionar daqui para frente, até para você entender o que de fato vai ser importante para você ou não. Sim, eu estou te convidando a fazer parte do curso do Mestrado Memorável, que terá abertura das matrículas aí no final de abril, comecinho de maio, e aí eu vou explicar todo o funcionamento do programa, o que não é, o que terá, vou mostrar por dentro da nossa plataforma. Eu estou fazendo várias reformulações na plataforma, principalmente de conteúdo, que é para nós conseguirmos alcançar todas as novidades que estão sendo exigidas aí pela CAPES, como as questões do produto educacional, que está cobrando a complexidade, replicabilidade, impacto e vários outros critérios que serão avaliados na sua qualificação. Agora é obrigatório que o mestrado cumpra esses critérios por meio de uma ficha e eles vão te avaliar. E é por isso que eu estou fazendo aí uma regravação de algumas aulas, acrescentando algumas, retirando outras. Por quê? Porque assim como o seu produto educacional, o seu produto técnico-tecnológico que será desenvolvido, você precisará a todo momento fazer ajustes de acordo com o público. E você que será parte aí do meu público, dos meus alunos, você pode estar interagindo comigo desde já, até para eu começar a entender o que é que você precisa, os seus desafios atuais. E é por isso que é importante que você esteja no meu grupo, que é um canal de avisos, onde eu vou compartilhando tanto as nossas lives de aquecimento, os nossos podcasts do Mestrado Memorável, assim como outros materiais que sejam importantes para você. Você é convidado, mas caso você acredite que não faz sentido para você nesse momento, também não tem problema, tá? O Mestrado Memorável é voltado para aqueles estudantes que estão dispostos a fazerem um trabalho de qualidade, otimizando o tempo para ter um mínimo de retrabalho, porque todo retrabalho te toma tempo, te toma energia e te toma paciência, né? Haja paciência para estar a todo momento corrigindo algo que parece que nunca tem fim. Então, o Mestrado Memorável começa aí no começo de maio, e aí ao longo das próximas semanas eu vou te mostrando exatamente tudo que o nosso programa terá e tudo aquilo que você poderá alcançar por meio dele. E assim como os valores de investimento, você que foi meu aluno do curso de preparação, você vai ter acesso, tá, a um desconto que eu vou liberar. Vou liberar um código e você vai poder aplicar. Então, em breve, nós teremos aí a matrícula para os novos estudantes. As matrículas são limitadas porque o Mestrado Memorável, diferente do curso de preparação, ele tem um acompanhamento mais próximo, onde os estudantes do mestrado me enviam os seus projetos de pesquisa, as suas ideias de tema, e tem toda uma interação que é feita por mim, e é por isso que
o número de estudantes ele tem um limite e, infelizmente, nem todos podem participar ao mesmo tempo. Então, estamos encerrando uma turma e a próxima já vai começar também, tá bom? Agora vamos para o 8º erro que você não deve cometer durante o seu mestrado. Olha aí. Criar um produto educacional desconectado do seu projeto de pesquisa. Alguns estudantes demoram muito a entender a relação entre o projeto de pesquisa e o produto educacional. O projeto de pesquisa é um planejamento de uma pesquisa que ainda irá acontecer. A pesquisa só deve acontecer depois do período de qualificação, tá? Depois que a qualificação acontece, depois que todo o processo do comitê de ética acontece, aí sim a pesquisa pode acontecer. Somente depois da aprovação pelo comitê de ética, Paulo, sim. Exatamente, só depois do comitê de ética. Olha, uma mestranda estava no processo do comitê de ética e depois da 4ª tentativa, depois de quase 6 meses, ela recebe uma mensagem, né? O comitê de ética retornou com a seguinte mensagem: olha, essa tramitação será encerrada. Ou seja, ela tinha que começar tudo do zero novamente. E o que é que de fato aconteceu nesse caso? Olha, quando você envia para o comitê de ética, é esperado o mínimo, se não tiver nenhuma pendência, de pelo menos aí 40 dias. Se tiver uma pendência, o comitê de ética vai te retornar, você vai corrigir, você vai enviar novamente, e aí você vai esperar o tempo que for, pode ser 1 mês novamente. Se tiver mais uma pendência, vão te retornar, você vai levar um tempo para resolver, e depois, mais um tempo. Ela levou 4 tentativas. Só que qual foi o problema? Em todas essas tentativas, ela ia corrigindo ponto, ia corrigindo outro. Só que quando eles perceberam, né, ela junto com a orientação, percebeu que o tempo estava passando, ela já começou a adiantar o projeto de pesquisa para o estilo de dissertação. A pesquisa foi realizada, o questionário foi aplicado, ela já começou a fazer algumas modificações. Quando o projeto de pesquisa chegou no comitê de ética e eles abriram o documento e eles viram que a pesquisa já tinha começado, e olha que nem tinha, mas estava lá no projeto de pesquisa, automaticamente o projeto foi absolutamente reprovado. Foi estagnado, foi paralisado. Não vou falar banido porque seria forte demais, mas a mensagem do comitê de ética foi a seguinte: o comitê de ética não analisa pesquisas que estão em andamento. Em outras palavras, nós nem aprovamos e você resolveu começar a pesquisa, nós que não vamos nos envolver com você porque você está todo errado. Olha aí. Então, é importante seguir o processo, é importante seguir todo esse passo a passo. Então, com metodologia, comitê de ética, qualificação, você pode começar a sua pesquisa. E é por meio da sua pesquisa que você vai começando a entender exatamente o que é que os seus participantes da pesquisa estão demandando. Quais são as principais dificuldades? Quais são os principais desafios, os problemas? Lembra lá do problema de pesquisa? Se o seu problema de pesquisa é alguma situação em específico que precisa ser resolvido, isso significa que o seu produto educacional, ele precisa resolver isso. Vou utilizar como exemplo aqui o próprio curso. Quais são os principais desafios que o aluno do mestrado tem? Como se planejar corretamente, como organizar os documentos, como fazer o fichamento, como fazer a formatação corretamente, como fazer todo o processo do comitê de ética, seguindo o passo a passo da metodologia, do preenchimento da plataforma Brasil, que é o sistema onde o comitê de ética vai analisar todos os protocolos. Os estudantes têm dificuldade com redação acadêmica, têm a necessidade da opinião de outra pessoa que tenha já um conhecimento sobre o que ela está passando. A partir de todos esses detalhes, desafios que eu vou reunindo ao longo aí dos últimos anos, é que o meu produto, no caso o Mestrado Memorável, ele vai sendo melhorado, vai sendo aplicado, vai sendo redirecionado,
vai sendo melhorado. Então, se nós temos um problema, você vai definir um método para alcançar a resolução desse problema. Isso significa que agora você está pronto para elaborar o seu produto educacional, o seu produto técnico-tecnológico. O produto técnico-tecnológico é uma solução educacional que você vai preparar para resolver ou pelo menos minimizar algum determinado problema. E é nesse processo, tá, que você vai começando aí a atender aquilo que o público está solicitando, a demanda que está sendo colocada em questão. E aí, ao longo dessa medida, você pode pensar em um curso de formação, você pode pensar em sequências didáticas, você pode pensar em manuais, você pode pensar em guias para professores, ambientes virtuais de aprendizagem, você pode pensar em jogos educacionais, propostas metodológicas, aí pode cartilha, e-book. São bons produtos? Atualmente, está sendo desestimulado a produção de e-book. Não que seja proibido, mas se você vai fazer um e-book, é importante que ele tenha alguns critérios que estão sendo exigidos pela CAPES. E a originalidade, a inovação, o impacto, ele vai precisar acontecer. O programa vai ser avaliado a partir desses detalhes. Então, quando nós pensamos em um produto educacional, e nós teremos uma aula absolutamente só para falar de produto educacional, e aí eu vou conversando com vocês a partir das ideias que vocês vão me apresentando, você vai pensar na complexidade do seu produto, na replicabilidade, né? Como que você vai aplicar e replicar esse produto, como outras pessoas podem replicar o seu produto educacional, o seu produto técnico, tecnológico. O impacto é um impacto local, regional, nacional. Você vai pensar aí nas suas ideias, tá? Muita coisa. Gente, tudo isso nós vamos destrinchar, principalmente, tá, no nosso curso do Mestrado Memorável. Sempre que você precisar de algum conteúdo, você vai lá na nossa plataforma, você vai conseguir encontrar aquilo que está sendo necessário. Se você não encontrar, você vai me mandar uma mensagem. Professor Paulo, tem lá o canal de suporte exclusivo, tá? Os meus alunos do Mestrado Memorável têm um e-mail exclusivamente para eles, para mandarem um projeto de pesquisa, para mandarem algum arquivo, alguma dúvida, alguma questão que possa ser resolvida aí com alguma orientação. Só que nesse processo, você vai precisar do quê? Entender exatamente onde você está. A sua responsabilidade é a partir de agora. E tudo isso lá no curso do Mestrado Memorável nós vamos destrinchar, vamos aprofundar. Vai ter materiais, aqui já é um spoiler, né? Uma antecipação do que eu posso dizer que vem por aí. Vai ter aulas mais curtas sobre alguns assuntos, mas também terão aulas aprofundadas. Essa nova turma, né, ela vai ter acesso a um material mais resumido, mas também um aprofundado. Ou seja, se você está com pressa, você tem onde olhar. Se você está com mais tempo, quer se aprofundar na discussão, você também vai ter esse material. Então, é uma forma de adequar para dois públicos a depender aí da necessidade do momento, tá bom? Pra gente finalizar, nono erro, que você, olha, eu fico um pouco triste, tá? Quando eu vejo alguns projetos de pesquisa que erram nesse quesito. E se você está aqui, você já vai começar o mestrado, pelo menos entendendo que você não deve fazer isso. E o que é? Usar fontes irrelevantes, fontes desatualizadas, fontes que não fazem sentido para o seu projeto de pesquisa. O que isso significa? Lá no seu projeto de pesquisa, que dará origem à sua dissertação, que é o trabalho, né, de conclusão final do curso, você vai ter um capítulo chamado Referencial Teórico, ou também chamado de Fundamentação Teórica, ou chamado de Marco Teórico, Estado da Arte, Estado do Conhecimento. Não necessariamente tudo significa a mesma coisa, tá? Não são sinônimos necessariamente, mas todos levam à mesma direção. Você vai precisar apontar conceitos, teorias, conhecimentos, aprendizagem, tudo aquilo que você precisa aprofundar,
disponibilizar de conhecimento para o seu leitor. Se você vai falar sobre inclusão digital, você precisa definir o que é inclusão, o que significa digital. Qual a diferença de digital para virtual? É a mesma expressão? Tem o mesmo significado? Não. Digital significa algo, virtual significa outra. Paulo, e quem que fala sobre isso? Esse é o seu trabalho no referencial teórico. É você pesquisar as fontes clássicas, as fontes que abordam em profundidade determinado assunto. Isso significa que você vai precisar pesquisar bastante em fontes oficiais, em bancos de dados acadêmicos, em repositórios. E aí eu vou indicar todas, tá? Tem o Cielo, o Google Acadêmico, tem o banco de teses e dissertações da CAPES, que é o catálogo, onde você vai encontrar várias informações, o próprio Observatório do Prof. EPT. Se você está no mestrado de Educação Profissional, o Observatório do Prof. EPT é um excelente local para você pesquisar aí dissertações, produtos. Eu vou deixar o link agora, tá? Aqui no QR Code que está aparecendo na tela. É uma forma de você já começar a se ambientar. O meu maior objetivo nesse primeiro episódio do nosso podcast é te animar a começar. A você pesquisar, a você fuxicar, né? Começar a olhar. Pelo menos para você ter esses primeiros contatos. E o referencial teórico, ele não pode ser fontes aleatórias de blog, fontes aleatórias de qualquer site que aparece para você, de qualquer livro. Nem todos os livros fazem sentido, muito menos os artigos acadêmicos. Você não vai utilizar artigos QualiC, artigos com qualis baixos como fonte oficial para uma informação. Você vai precisar entregar respaldo, demonstrar validação, importância, uma fundamentação que o seu leitor ele possa ler e confiar em você. Você vai ser um mediador do conhecimento. Você vai escrever para os leitores do seu trabalho. E o leitor, ao entender a diferença entre virtual e digital, vai ver que você mencionou o Pierre Levy lá no texto de cibercultura, ou que vai falar, ou cybercultura, né? Ou que fala aí sobre a questão do o que é virtual. Porque esse autor ele vai abordar essas questões. E é um autor clássico. Se você vai falar sobre educação profissional e tecnológica, nós temos um rol de autores importantes da EPT que estudam há décadas esses assuntos. Se você vai falar de inclusão para pessoas com deficiência, por exemplo, tem alguns autores que estudam há décadas sobre isso. Sobre aprendizagem significativa, tem um autor chamado David Ausubel. Ele vai falar sobre isso. Vai falar sobre metodologias ativas. Tem o José Moran, a Lilian Bassic. Vai falar sobre assunto A, assunto B, assunto C. Todos os assuntos têm autores que vão explicar os conceitos, que vão definir de uma forma oficial, de uma forma acadêmica. E vários autores vão conflitar entre si. E você vai levar para o seu texto, mas você não vai utilizar fontes aleatórias, tá bom? Por quê? Se você fizer isso, quando chegar a data da sua qualificação, você será reprovado. Vamos para mais uma questão que você não pode estar desatento, tá? O nosso último erro aqui. Olha, como eu prometi para vocês no começo do nosso episódio, o 10º erro seria com relação à inteligência artificial. Olha, qual é o erro? O erro gigantesco, o erro exponencial, o erro tremendo. E eu posso colocar todas as hipérboles aqui, ou seja, todos os exageros, porque, gente, não é possível você ser reprovado por uma questão de o seu texto foi produzido por inteligência artificial. Paulo, mas existe uma forma de saber? Olha, além de existir os softwares, né, que vão avaliar o texto e que vão conseguir matematicamente, por meio dos algoritmos, entender a probabilidade, por meio da forma como as palavras estão dispostas, por meio da disposição mesmo, da ordem das palavras. É possível entender quando o texto é feito por inteligência artificial. Isso é definitivo, é utilizado como
parâmetro máximo nesse quesito? Não. Mas qual o problema? Os textos, eles estão vindo absolutamente genéricos. São textos muito bem escritos, com uma linguagem muito bem elaborada, com coesão, com clareza, com coerência? Talvez não. Por quê? Porque o texto, apesar de ter uma forma muito elegante, muito bem escrita, parece que não está comunicando nada. Os conceitos estão absolutamente vagos. Textos genéricos, desconectados com a sua linha de pesquisa, os argumentos absolutamente rasos. Raso, e quando eu falo raso, aqui na superfície. Sem nenhuma profundidade, sem nenhum argumento que demonstre que você pelo menos leu algo sobre o assunto. É muitas vezes incoerente. Porque vamos imaginar que você vai pegar uma aplicação como o ChatGPT. Uma aplicação como o ChatGPT é excelente. É excelente para as várias funções. Mas para a produção do seu texto, se você está achando que vai jogar um comando lá, um prompt, e ele vai gerar um parágrafo e você vai copiar e colar no seu texto, você está redondamente enganado. Os orientadores, a banca, quando vimos o texto, é muito óbvio quando é gerado por inteligência artificial. Pelo menos da maneira mais simplista do uso. Ou pelo menos da forma intermediária do uso. Tem frases que a gente bate o olho, a gente sabe que é produzido por inteligência artificial. Tem palavras que quando eu vejo que os meus alunos colocaram no texto, claro, lá no curso do Mestrado Memorável, temos um elo de confiança. Então, o aluno do Mestrado Memorável, que é o meu curso para os aprovados, que vai começar agora no comecinho de maio, sim, nós temos um ambiente seguro, que tudo bem. Eu vi que foi feito por inteligência artificial. O meu papel não é julgar. Eu uso inteligência artificial para várias atividades. Inclusive, estou aí participando de um planejamento de um curso FIC, de uma formação inicial e continuada para educadores, em conjunto aqui no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E aí, as aplicações são extremamente importantes. Mas se você está achando que vai elaborar o seu texto por meio de uma inteligência artificial, não vai, ou pelo menos não deve. Produzir você vai. Agora, você está colocando em risco a qualidade do seu trabalho, o seu respaldo acadêmico. Tem pessoas com um título de doutorado que tiveram a tese anulada por causa do uso de inteligência artificial que foi comprovada de uma maneira da produção do texto. É proibido utilizar? Não. Existem várias aplicações que você vai poder utilizar da inteligência artificial e que você deve. É impossível, a partir de agora, você não utilizar inteligência artificial de alguma maneira. Paulo, impossível? Olha, em pleno ano de 2025, à medida que as coisas estão avançando, de alguma maneira você deveria usar, tá bom? Mas aí, o que é que acontece? O erro é você achar que a inteligência artificial vai produzir para você e vai passar tudo de uma maneira super tranquila, com aquele texto genérico, um texto que poderia estar escrito numa embalagem de uma bolacha recheada. O ideal é que você tenha um uso consciente, um uso ético. A questão ética do uso da inteligência artificial na produção do seu texto, ela vai precisar ser levada em consideração. Ontem pela manhã, terça-feira, tivemos uma apresentação, uma defesa uma defesa final, em que a mestranda, a Sara, ela fez uma proposta da questão do uso da inteligência artificial. Como que a inteligência artificial foi utilizada dos anos de 2019 a 2025 no Prof. EPT. E aí, como produto educacional, ela está trazendo uma carta de recomendação para a instituição de como lidar com essas questões do uso indiscriminado da inteligência artificial. Essas questões estão cada vez mais em discussão. E é você que vai correr esse risco? Olha, então, na nossa turma do Mestrado Memorável, nós teremos o nosso módulo voltado à inteligência artificial,
Como que você deve usar, como que você não deve usar. Vou sugerir alguns prompts que você vai poder usar. Os prompts são os comandos que você vai solicitar para a inteligência e ela vai te retornar, tá? E aí eu vou trazer várias aplicações diferentes, usos que você vai poder fazer. E não é para gerar o seu texto, porque se você fizer isso, você estará correndo um grande risco. A inteligência artificial, ela vai ser utilizada aí como uma ferramenta de apoio, mas nunca como um atalho, porque o seu papel como mestrando é estudar, é produzir, é pesquisar. E infelizmente você não vai poder terceirizar isso para ninguém, tá bom? E esse foi o primeiro episódio do nosso podcast do Mestrado Memorável. Olha, se você curtiu esse formato aqui, comenta para mim, tanto aqui no chat como nos comentários da gravação desse episódio. Vou ficar super, mas super feliz em ver que você comentou, que você deu o like aí para o YouTube entender que sim, esse é um conteúdo importante, esse é um conteúdo que deve aparecer para mais pessoas. Fico muito grato aqui pela sua participação junto comigo, porque é assim que nós vamos cada vez mais avançando nas pesquisas da pós-graduação stricto sensu no Brasil. E só para já deixar você situado aí. Em outros episódios, nós teremos convidados interessantíssimos que vão contribuir para a sua pesquisa no mestrado. Se você tem indicação de pessoas que poderiam participar do nosso podcast, indicação de alguém que entende muito de algum determinado assunto, me conta, porque quem sabe aí a gente não traz aqui para o nosso podcast para conversar sobre o mestrado no Brasil, sobre os mestrados em geral, sobre o mestrado em educação profissional e tecnológica. Será um prazer ter você comigo, acompanhando aí ao longo do ano os nossos próximos episódios dessa primeira temporada. Eu sou Paulo César e estarei aqui com vocês discutindo cada vez mais as questões envolvendo o mestrado no Brasil. E aí, você vai ter um mestrado memorável daqui para frente? Isso vai depender muito de você, tá bom? Um grande abraço e te vejo aí nos nossos próximos episódios. Até mais!